Chora! Aqui a gente está hospedado como house sitting, que basicamente as pessoas vão viajar, os donos da casa, e aí existe uma plataforma onde eles entram e colocam lá a casa deles, os animais que eles têm, falando que eles vão viajar. E aí outras pessoas, como a gente, entram nessa plataforma e vê as casas que tem disponíveis, os animais que a gente pode cuidar. E aí cria-se um match, porque aí eles vão viajar e a gente fica na casa deles cuidando dos animais, cuidando da casa, regando as plantas, enfim, fazendo o que precisa ser feito. Então, eles economizam muito, né, que ao invés de pagar um hotelzinho, um canil ou outra pessoa, eles não pagam nada pra gente, mas a gente economiza muito dinheiro porque a gente não precisa pagar hospedagem. Que foi? Que foi? Ela gosta de fazer assim, de ficar se esfregando na gente. Bom, a nossa rotina é a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir a porta aqui de fora para elas poderem sair e fazer xixi. E preparar o nosso café da manhã. Tá de me morder. Elas ficaram animadas porque eu coloquei a capa de chuva e aí elas acharam que vão passear. Mas elas vão passear, mas não agora. Agora a gente vai tomar nosso café da manhã. E Glauber fez esse pão maravilhoso, porque aqui tem um fogão que chama Aga. E, tipo, é muito incrível porque ele fica ligado o tempo todo. Então a gente fez... Glauber. Glauber fez ontem, aí deixou fermentando a noite inteira. E aí hoje a gente só colocou no forno, esse forno maravilhoso. E aí, alguns minutinhos já ficou pronto. E aí temos esse pãozinho maravilhoso. Agora a gente vai levar as doguinhas pra passear. E como a gente tá numa fazenda aqui, tem muito espaço, então normalmente a gente nem sai pra passear fora, porque aqui é muito grande e elas podem correr solta, não precisa de coleira, tipo, é bem confortável pra elas. Como dá pra ver, né, tem bastante espaço. Então todo esse lado aqui, do outro lado também é tudo fazenda. Então basicamente a gente sai, uns 30, 40 minutos mais ou menos, a gente vai andando com elas e elas correm, vão, voltam. Então 30, 40 minutos já dá para elas cansar bastante. Essas cachorrinhas, elas são cães de guarda, né? Então a gente vê que é diferente porque por mais que elas fiquem sem coleira, elas não ficam muito longe da gente. Elas correm e tal, mas elas estão sempre perto da gente, meio que guardando a gente mesmo, é muito bonitinho. Come on guys, come on ma. Come on, mama. Agora a gente lava as patinhas dela. Come on, Mara. Porque, né, tá com as patinhas sujas. Pó. Vê se não é a coisa mais educada. Bom, já levamos as doguinhas pra passear. Já demos uma ajeitada na casa. Então agora, nesse pouquinho de tempo livre, dá pra ler um pouco. Às vezes eu faço um pouco de exercício também, vejo alguma coisa na TV e fico mais livre. E a gente trabalha no horário do Brasil, né? Então, inclusive eu tenho um trabalho CLT. Então, no trabalho CLT, no Brasil é das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, com 2 horas de almoço. Então aqui eu sigo esse horário também, só que aqui a gente tá 4 horas pra frente. Então eu começo a trabalhar 1 hora da tarde e a gente vai até às 11 horas da noite. E tem uma coisa muito legal de trabalhar em outro fuso horário, que é você consegue aproveitar o dia, eu acho que mais, e também de diferentes formas. Então, por exemplo, quando a gente estava no México, a diferença de horário era diferente do que aqui. Então, a gente começava a trabalhar às 7 horas da manhã, que era um pouco difícil para acordar, mas a gente parava de trabalhar às 5 horas da tarde. Então, a gente conseguia aproveitar mais o horário da noite, né? A gente saía, ia para parque, ia no cinema, coisa que é muito difícil de fazer quando você trabalha até 7 horas da noite. Ainda mais se você for uma pessoa dorminhoca como eu. Mas, enfim, dá para aproveitar mais. E esse horário aqui, em especial, eu acho bem legal, porque como a gente começa a 1 hora da tarde, você tem a manhã inteira. Então, se você não acordar meio-dia, dá pra aproveitar bastante. Então, a gente mesmo, dependendo de onde a gente tá, a gente consegue aproveitar bem. Teve um dia, por exemplo, quando a gente estava na Holanda, que a gente foi pra outra cidade, num festival do queijo que tava indo, que era um festival super famoso e tal, super gostoso de ir. Então, dá pra fazer muita coisa nesse horário da manhã. Então, a gente aproveita bem a cidade, consegue passear, consegue conhecer, consegue almoçar fora antes de começar a trabalhar. Então, você já começa com a sensação do tipo, caramba, o dia tá sendo legal, sabe? Yes, come on! E duas coisas sobre trabalhar em lugares diferentes.
em cada casa sempre tem, os espaços são muito diferentes, né? Então eu acho uma coisa muito legal que eu tô sempre trabalhando em lugares muito diferentes. Então tem casa que tem um escritório bem confortável, então eu gosto de ficar no escritório, ou às vezes que nem aqui tem 2 salas, então às vezes eu fico em uma, às vezes eu fico em outra. Gosto de trabalhar um pouco no sofá também pra enganar o meu cérebro e ele achar que eu não tô trabalhando. Então eu acho isso muito divertido, assim, de ter opções diferentes de coisas pra eu olhar enquanto eu tô trabalhando. E, número 2, é como a gente pode se surpreender com a gente mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa que 10 horas da noite tô morrendo de sono, já tô dormindo. E aí eu sempre pensei, caramba, eu vou sofrer muito quando eu tiver que trabalhar até 11 horas da noite, porque eu sou dorminhoca, eu gosto de dormir cedo, minha rotina é completamente diferente. Mas eu me surpreendi muito, porque eu gosto de trabalhar até 11 horas. Não se eu começar de manhã, óbvio, mas nesse esquema de que eu começo mais tarde, eu consigo fazer as coisas melhor, assim. Então, de fato, eu me surpreendi muito comigo mesma, que eu consigo acordar na hora que o meu corpo quer acordar, consigo acordar bem, tomar um café da manhã tranquila, passear com os cachorros tranquilo. Então, ter uma manhã mais tranquila, pra mim, tem feito muita diferença no meu dia. Já são mais de meio-dia no Brasil, aqui já são mais de 4 horas, então eu vou aproveitar o meu horário de almoço pra levar as meninas pro segundo passeio do dia, que aqui elas têm que passear 2 vezes por dia. Come on, girls! Come on, come on, come on, come on! Ah, esticadinha! Vai, Chica! Essas cachorrinhas, elas têm uma coisa bem assim única, que elas comem uma vez por dia só. Normalmente é 2, né? Mas aqui é só uma vez. E aí quando dá o horário, elas já me lembram que é a hora da comida, porque a Sahara já fica mordendo inteira até eu levantar e pegar a comida. Então vamos lá. Aqui tá o pote de ração e aqui um óleo de peixe. É bastante comida que elas comem. Aí uma coisa muito engraçada, só vi aqui na Inglaterra até agora, que a galera coloca água na ração. Pra dar um gostinho. Qual que é mesmo? Essa é da Mara, né? E essa é da Sahara, isso mesmo. Wait, wait. Yes. Ok. Come on. Ok. Elas ficam um pouco confusas com os comandos. Acho que eu não falo muito bem inglês. Então, depois que a gente volta do passeio com elas, normalmente eu gosto de tomar um banho, porque já é quase 6 horas da tarde, já tá começando a ficar mais frio. Aí eu tomo um banho e também me sinto mais pronta para a próxima etapa do dia. E aí, normalmente eu tomo um chazinho, que eu tô super viciada, que é super inglês, que é um chá preto com um pouquinho de leite. E fica uma delícia. E aí, hoje, especialmente, estou comendo uma bananinha quente. E é isso, aí vou trabalhar e agora eu vou até às 11. Aí eu paro rapidinho pra comer, Glauber maravilhoso faz o jantar. E a gente para, come uns 15 minutinhos e volta. E é isso. Então eu já encerrei meu trabalho no Brasil. Tô um pouco cansada. E agora, basicamente, o que a gente faz? Eu já tô de banho e tomato, né? Então, a gente coloca as cachorras pra fazer xixi, dá boa noite pra elas. O que faz mesmo? Coisa o alarme e sobe pra dormir. Come on, girls. Toilet time. Come on. Come on, Sahara. Ok, come on. Esse é basicamente um dia comum que a gente tem aqui no fazendo house sitting, né? Então, normalmente durante a semana é isso que a gente faz. E aí, quando a gente começou a fazer house sitting, a gente ficou um pouco com medo, né? De, vai dar muito trabalho, tem que passar com o cachorro todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Mas a verdade é que, assim, passear com o cachorro tem sido ótimo pra gente, porque como a gente trabalha e trabalha bastante, se deixar, a gente fica o dia inteiro trabalhando e não sai pra nada. Então, é um jeito de forçar a gente a sair, a ver coisas, a fazer um exercício, né? A gente caminha e tal. Então, também é super bom. Então, tira a gente um pouco ali do computador e tal. Isso é ótimo. E o house sitting também, ele faz com que a gente fique em lugares que a gente não ficaria, né? Então, a gente tá numa fazenda, num vilarejo na Inglaterra. Então, tipo, a gente jamais alugaria um Airbnb que fosse uma fazenda aqui e tal. Então, é uma experiência super legal pra gente, né? O tempo que a gente gasta a mais, né, cuidando dos cachorros, dando comida, levando pra passear e tal, não compensa muito pensando
em tudo que a gente economiza com hospedagem, né? Então, hospedagem é metade do nosso orçamento. Então, é uma economia muito grande pra gente. E amor de cachorro, né, gente? Amor de cachorro é uma coisa maravilhosa. Então, se você gosta de pets, gosta de fazer cafuné no cachorro, cafuné no gato e cuidar dos animais, e quiser ter essa experiência também como a gente usa a plataforma Trusted House Sitters. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E aí tem também um cupom de desconto, se você quiser fazer. Aí você usa esse link que eu vou deixar aqui, e aí você consegue um percentual de desconto para fazer a sua assinatura, porque você tem que pagar para fazer a assinatura da plataforma. Mas você paga uma vez só, pode usar o ano inteiro, e é isso.